Bom, nosso trabalho vai falar sobre a imigração na Argentina e nós vamos estar utilizando aqui dois artigos, um da Maria Luísa Lenz e o outro do Márcio de Oliveira, para a gente estar podendo discutir sobre o assunto. Então vamos lá. A partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, diversos países da América Latina passaram por transformações profundas ligadas à imigração. Entre eles, Argentina e Brasil se destacam como dois principais destinos fora da Europa para milhões de trabalhadores que deixaram seu continente de origem. Esse movimento ele fez parte da grande diáspora europeia, que entre 1850 e 1930, cerca de 50 milhões de pessoas emigraram, impulsionadas por crises econômicas, mudanças no campo, crescimento populacional e melhorias no transporte marítimo. Ao mesmo tempo, tanto a Argentina quanto o Brasil, eles buscavam redefinir seus projetos nacionais. Em ambos os países, as elites políticas acreditavam que a entrada de imigrantes europeus ajudariam a modernizar suas sociedades, ampliar a ocupação do território e suprir a falta de mão de obra após o fim dos sistemas escravistas, que no Brasil foi abolido em 1888 e na Argentina, mais ou menos ali na metade do século XIX. A Argentina, em especial, ela estruturou desde cedo um discurso político voltado a povoar para civilizar. Políticos como Alberti e Sarmiento defendiam a ideia de que governar é povoar e que isso se traduzia em leis de incentivo, como a Lei Avellaneda, de 1876, que facilitou a entrada de europeus. O país viveu um enorme crescimento econômico, sobretudo com investimentos ingleses em ferrovias, e recebeu milhões de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, a ponto de sua população praticamente se reconfigurar. Assim, a imigração nesse período não foi apenas um movimento demográfico, mas ele também foi parte fundamental da construção econômica, social e cultural da Argentina, marcando sua identidade e redefinindo seus projetos de nação. Um pouco sobre a história e as políticas de imigração na Argentina. E para isso eu vou utilizar os estudos do professor Márcio de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, que estuda o processo migratório para a Argentina entre o século XIX e século XX. De acordo com o professor Márcio, entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, 50 milhões de indivíduos deixaram seus países no continente europeu. A maior parte deles, 30 milhões, em direção aos Estados Unidos, Argentina e Brasil. A origem desses indivíduos eram italianos, espanhóis, portugueses, alemães, russos e sírio-libaneses. Essa imigração surge a partir do desejo de construir uma nação civilizada graças ao aporte do imigrante europeu, que também faz parte dos ideais das elites políticas de ambos os países. No ano de 1886, coincide com as primeiras ações visando o financiamento de passagens para imigrantes europeus, tanto na Argentina quanto no Brasil. De acordo com o autor, a Argentina de antes da imigração, período esse de 1850, se parece muito pouco com a Argentina após a Primeira Guerra. O professor traz um destaque para o crescimento populacional e sobre a ocupação do território, que não é fácil encontrar pontos em comum entre a Argentina crioula e a Argentina moderna, surgida após a imigração, que para muitos apagou a sua história e seu passado escravocrata. 1837 marca o fim do tráfico negreiro e em 1853 o fim da escravidão na Argentina. Em 1829, Juan Manuel impõe sua autoridade sobre o conjunto do país, criando a Confederação Argentina. Nesse momento, a Argentina é apresentada ao mundo como um país aberto e receptível para todos aqueles que desejam nela residir. Em 1853, a Constituição do país prevê que o governo federal deve promover a imigração europeia. E em 1859, quando Buenos Aires se declara parte integrante do país, muda completamente o cenário panorama da imigração na Argentina. É criado também nesse período a criação do Departamento Geral de Imigração, que visava controlar as condições sanitárias e o transporte de imigrantes, facilitando sua instalação no país. E, em seguida, se cria a Comissão de Imigração nas principais cidades e portos do país. Entre 1881 e 1895, o governo argentino pagou 136 mil passagens para imigrantes deixando os portos europeus. Essas passagens privilegiavam imigrantes franceses e, sobretudo, espanhóis.
Nos primeiros anos do século XX, o parlamento argentino discutiu diversas formas de construção da nacionalidade e debateu 3 questões importantes: a implantação do serviço militar obrigatório, a educação e a nacionalização forçada de imigrantes. No começo do século XX, são criadas 2 novas leis de imigração: a Lei nº 4.144, de 1902, chamada Lei da Residência. E graças a essa lei, o imigrante poderia ser considerado indesejável no país caso violasse alguma das regras impostas. Essa lei visava também combater ideologias que ameaçavam os valores sociais do país. Em 1910 é aprovada a Lei de Defesa Nacional, que regulamenta a expulsão desses imigrantes. E em 1909, um ano antes, o presidente Roque Sanz Penha propõe a implantação do voto obrigatório, visando garantir definitivamente a argentinação desses estrangeiros. Em relação à entrada de capital estrangeiro dentro da Argentina, essa entrada ela começou ali entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A Argentina ali, nesse período, né, ela se torna um dos principais pontos do mundo que era destinado a esse capital estrangeiro, mas principalmente o capital vindo da Inglaterra, né, o capital britânico. Essa entrada de capital estrangeiro foi graças ao crescimento das exportações de carne e dos cereais e a expansão rápida da fronteira agrícola, né, e a formação de mercado atlântico interno. Foram essas as condições propícias para a entrada massiva de investimentos vindo de fora do país. Já o capital vindo da Inglaterra, o capital britânico, ele foi responsável por financiar os setores considerados fundamentais para conectar a Argentina, né, o setor interno, com o mercado internacional, o mercado externo. No caso, as regiões ali produtoras da Argentina ao mercado internacional, organizando assim uma economia voltada para a exportação, para o mercado externo, no caso, né, mercado internacional. E os setores financiados pelo capital britânico eram as ferrovias, né, os bancos, os portos e também as companhias de serviços públicos. No texto, é possível perceber que a presença do capital estrangeiro estruturou a economia, né, da Argentina, reforçou também, né, reforçou uma relação de dependência entre o mercado britânico e a Argentina e também moldou as instituições da Argentina. Esses investimentos, né, permitiram que a Argentina ela passasse por um crescimento acelerado de produção, o que favoreceu a ocupação dos territórios, né, já que quanto mais crescia, mais era necessário a demanda por mão de obra e impulsionou a modernização da economia. Porém, o fator negativo é que isso fazia com que a Argentina dependesse exclusivamente do mercado externo. Para falar da Argentina, é importantíssimo falar também da sua história migratória, né, que teve início em 1870 e vai até 1930 e é conhecido como Belle Époque, que foi um período onde a Argentina passou a receber uma quantidade massiva de imigrantes e estima-se que recebeu até 6 milhões de pessoas, em sua grande maioria italianos e espanhóis. Mas por que essa atração pela Argentina, né? No período, a Argentina tinha vastos terrenos férteis, principalmente na Pampa, e precisava de mão de obra para trabalhar e manter seu modelo agroexportador. Então, o Estado argentino passou a incentivar ativamente essa imigração de trabalhadores para o país, porque eles foram uma peça-chave para a economia argentina, porque eles não trabalhavam apenas nos campos, eles trabalhavam nos campos, a colheita de grãos e nas cidades que estavam em expansão na época. Eles não trouxeram também, né, só os braços, eles foram importantes para trazer capital humano, novas técnicas e um espírito empreendedor do país. O crescimento populacional e urbanização acelerada que aconteceu nas cidades, principalmente em Buenos Aires, foi totalmente dependente dessa mão de obra externa. Em termos sociais e culturais, essa migração foi importantíssima para moldar
a identidade nacional, tanto na culinária quanto na cultura, arquitetura e até na língua também, porque a Argentina tem uma forte influência do italiano. Além disso, a imigração foi importante também na formação dos primeiros sindicatos e movimentos operários que trouxeram consigo o anarquismo e o socialismo para debate público argentino. Hoje esse cenário mudou, né? A Argentina não recebe mais tanta imigração assim, ainda mais de italianos e espanhóis, mas continua recebendo imigração de bolivianos, paraguaios, venezuelanos, e essas pessoas vão para o país atrás de educação pública de qualidade, uma vida melhor, novas oportunidades. Então acaba perpetuando ainda essa ideia do país receptor. Resumidamente, a imigração é a base sobre a qual o país foi construído, e ela forneceu demografia, mão de obra e o dinamismo cultural, que foram de extrema importância para a Argentina se tornar um dos países mais ricos no início do século XX. A ideia nacionalista foi muito presente nos países da América Latina, especialmente na Argentina e no Brasil, onde começou a ganhar força a partir do final do século XX. A Argentina ela passou por um grande crescimento econômico, mas isso se deve por conta principalmente de grande quantidade de imigrantes que chegavam ao país, porque eles acabavam vendo o imigrante como um agente civilizador, alguém que iria ajudar o país na modernização. Por isso, havia também um incentivo da entrada de estrangeiros, porque, segundo a elite, eles ajudariam a civilizar o país, acabariam formando uma população que iria trabalhar muito, iria ser civilizada, e com isso acabou contribuindo para uma ideologia nacionalista que era baseada numa ideia de progresso, de ordem e de identidade nacional. Só que isso acabou mudando com o passar do tempo, com o crescimento dos imigrantes, pois isso acabou gerando muitas preocupações, porque havia cidades que passaram até a maioria, que era habitada por estrangeiros, e isso acabou criando a sensação de que o país estava perdendo a sua argentinidade, a sua identidade, porque muitos também não queriam se naturalizar. E isso acabou gerando medo, porque poderia haver conflitos sociais e até greves operárias. Então, a partir daí, o nacionalismo ele acabou ganhando um tom mais defensivo, onde o Estado acabou criando leis para controlar a imigração, reforçar símbolos, valores e até tradições nacionais. Então, o nacionalismo, principalmente na Argentina, nasceu tanto do crescimento econômico, da imigração e da tentativa do Estado de definir quem fazia parte do país.